pessoal, voltando, como eu havia explanado no nosso último vídeo, antes da gente começar a mostrar os conceitos que são apresentados no livro, é necessário que nós voltemos e façamos uma revisão de alguns conceitos físicos, alguns de física de primeiro grau, segundo grau, para que nós possamos entender exatamente tudo que está se passando no livro e evitemos aí ficar decorando. Toda vez que a gente decora alguma coisa, no momento que a gente mais precisa desse conhecimento, desse conceito, a gente se enrola, justamente porque a gente não sabe por quê. E para a vida do prático, como eu expliquei lá no nosso primeiro slide lá na frente, esse conhecimento, esse estudo de rebocadores vai acompanhar a vida dos senhores até o final dos seus dias. Tá? Não é só para fazer a prova. Eu diria que de nossa bibliografia, o livro Tudo nos Importe é uma das referências que serão usadas ainda continuamente, mesmo depois dos senhores terem sido aprovados no processo seletivo. Ok? Então vamos começar agora mostrando primeiro a revisão de momento de uma força. O que é o momento de uma força? Primeira coisa, não há como a gente estudar uma matéria desse tipo apenas supondo que entendeu. A gente tem que realmente entender. Então, aqui nosso primeiro tópico aqui é falando a respeito do momento de uma força. Então, o conceito de momento de uma força, que é também chamado de torque, é igual ao produto de uma dada força aplicada perpendicularmente a uma certa distância de um dado ponto. Então, o que eu quero falar para os senhores aqui? Momento de uma força aqui momento de uma força é igual ao produto desta força, que é uma grandeza vetorial, porque ela tem direção e sentido e intensidade, multiplicado por uma distância d em relação a um dado ponto. Júlio, mas por que você está me explicando isso? Nós veremos logo aqui na frente, tá? Então, quando nós estivermos falando de momento de uma força e estivermos falando de torque, estamos falando da mesma coisa. Torque e momento de uma força são a mesma coisa. Então, o que é agora o nosso momento da força? Explicando de modo mais prático. É a capacidade que uma força tem de produzir rotação ao redor de um ponto. Então já apareceu no nosso bate-papo aqui a respeito de rebocadores o conceito de rotação, que está com relação direta com torque. Que é a mesma coisa do que momento. Tá? Aqui agora, o que nós temos aqui? Primeiro, vamos imaginar que nós tivéssemos uma chave, ok? Agora vamos colocar
que aqui, nesse ponto, seja a metade dessa chave. Vamos falar que se fosse uma chave de roda. Ok? Vamos dizer que a nossa barra pudesse girar ao redor desse ponto X vermelho que eu coloquei aqui. Só que para isso acontecer, eu preciso que alguma coisa ocorra nesse sistema. Então, nós podemos ter aqui em azul uma força apontando para cima. Lembrando daquela brincadeira de criança, a gangorra, né? Quando essa força começar a atuar puxando para cima, esse conjunto, teoricamente, vai tender a girar. Tá? E esse giro que faz essa força F em relação ao X, esse giro é chamado de momento. Ou chamado de torque. Por quê? Vai fazer com que essa nossa barra negra aqui gire. Tá? E se agora eu também, além de aplicar essa força aqui, eu vou aplicar uma outra força para baixo, aqui. Será a mesma coisa, não mudará nada. Em relação a esse ponto X, essa nossa força, vamos chamar aqui de novo. Agora nós vamos dar um novo, vamos chamar aqui de força 2, que nós vamos chamar força 1. Essa força 2 também irá gerar um momento que gira essa barra no sentido horário. Tá ok? Então, esse é o conceito que nós temos que lembrar. Momento é igual a força que atua na perpendicular vezes o quê? Senhores, essa distância aqui. Essa distância aqui, da ponto de aplicação até o seu ponto de giro. Mesma coisa para cá. Então agora a gente volta de novo para a nossa fórmula. Momento. E a unidade aqui, força em newtons, vezes unidade internacional, distância em metros. Ok? Então esse é o momento da força. Momento, força vezes distância. Agora, pegando esse nosso conceito, vamos tentar colocar isso aqui do nosso jeito mais prático. Vamos imaginar aqui agora que nós temos uma outra barra aqui. Ok? E agora também vamos colocar aqui do lado uma outra barra, só que de um tamanho maior. Bem? Vamos dizer que esse daqui, em vermelho, é o nosso
ponto de apoio, né, ou ponto de giro, ponto fixo. E aqui, mesma coisa, fixo. Agora eu quero fazer essas duas barras girarem no sentido anti-horário. Só que são duas barras de tamanhos diferentes. Como as duas barras são de tamanhos diferentes, já conseguimos deduzir a partir de agora que as forças também serão de tamanhos diferentes. Então, nessa madeira aqui, nós temos essa força, vamos chamar aqui F1. E do outro lado aqui nós temos uma outra força. Só que essa força aqui é chamada de F2. A nossa distância entre os nossos pontos de apoio é o que vai diferenciar o nosso momento. Aqui, D1, D2. Então, no nosso primeiro quadro aqui da esquerda, o momento da força aqui é igual, momento 1, né? É igual a F1 vezes distância 1. E aqui, o momento 2 é igual a força 2 vezes a distância 2. Então, a gente já começa a ver o seguinte. Aqui, nesse ponto aqui, a força F1 é maior do que a força F2. A distância D2 é maior do que a distância D1. Então, pessoal, o que nós vemos aqui? No nosso exemplo da esquerda, vamos agora pensar que isso aqui fosse uma chave de roda. Vamos dizer que nós precisássemos trocar um pneu. Qual seria a melhor chave de roda, por exemplo, para uma mulher? Uma mulher precisaria usar a chave de roda do lado direito. Por quê? Porque tem o maior braço de alavanca, que é a distância D2, fazendo com que haja uma menor aplicação de força. F2. Em contrapartida, a chave de roda da figura da esquerda deveria ser usada por um homem. Por quê? Possui um braço de alavanca menor, e esse braço de alavanca menor obriga com que o homem tenha uma maior força aplicada na sua extremidade. Então, esse daqui é o conceito que nós temos que guardar para todo o nosso curso. Porque é isso que vai fazer com que tenhamos o entendimento na hora de usar rebocadores. E lá na frente, eu vou mostrar para os senhores que o que eu estou falando é verdade. Tá? Então, braço de alavanca. O braço de alavanca é exatamente o que diz se o momento de força vai ser maior ou menor. Quanto maior o braço de alavanca, menor a força aplicada para gerar um dado momento.
tá ok? Se nós temos momentos iguais, se nós quisermos colocar forças diferentes, temos que modificar o tamanho do braço de alavanca, tá ok?